Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde, né? A hora que você vê esse vídeo vai ser de grande importância, tá bom? Então você que está chegando novo aí, se inscreva no canal. Primeiro deixa eu falar uma coisa para você novo que está chegando. Eu sempre chego aqui e esqueço de dizer o meu nome, mas muitas pessoas já me conhecem. E aqueles que já me conhecem vai apresentando uns aos outros, né? Vai passando, vai compartilhando e vai falando e a outra pessoa vai conhecendo. Então, meu nome é Elizabeth Guilhermino. Você vai lá na lupinha do seu celular, né? Do seu aplicativo aí e escreve meu nome, Elizabeth Guilhermino. Aí vai aparecer a minha imagem. Quando aparecer a minha imagem, você vai na palavrinha inscrever-se, aperte ali na palavrinha inscrever-se. Depois que você fizer isso, vai ver o sininho do lado, você clica nele também, aperta nesse sininho. Você vai ver 3 palavrinhas ali inscritas, você vai na palavrinha todas e clica nela. Depois que você fizer isso, já estará escrito e escrita. Você não paga nada, absolutamente nada por fazer isso, tá bom? Depois que eu vier falando aqui, né, você vai assistir a live e aí você vai ver uma mãozinha. Quando você ver essa mãozinha, você clica nela, tá bom? Clica nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que o que você vê aqui é de grande relevância, né? Não é nada que seja irrelevante. Então, o que você vê aqui é de grande relevância e que vai te ajudar bastante, né, na palavra de Deus, para você se assegurar de que Deus é contigo, tá bom? Então, faça isso. E aí, no final, depois que eu fizer, terminar a live toda e deixar para você a palavra amiga, aí você vai então compartilhar a palavra. Leve esse estudo para alguém. É de grande importância o conhecimento da palavra. Muitas pessoas acham que estudar a Bíblia é muito difícil, tal, né? Muitas pessoas não têm paciência, não gostam, que acham que a palavra é complicada, né? Conforme os nossos profetas antigos deixaram, né, ali o legado deles com palavras que nós às vezes não conhecemos. E aí tem muitas pessoas que são preguiçosas, não é mesmo? São preguiçosas em querer ter conhecimento da palavra. E aí eu trouxe, Deus botou no meu coração que eu trouxesse o estudo da Bíblia para vocês. Eu não sou expert no assunto, como eu já falei, tá? Mas eu tenho um pouco de sensibilidade daquilo que se está dizendo. E aí, dentro daquilo que está se dizendo, eu passo para vocês, tá bom? Eu não sou missionária, eu não sou pastora, eu sou evangelista. E eu gostaria muito que você também se tornasse compartilhando esse estudo e convidando mais uma pessoa para fazer parte desse grupo de pessoas que gostam de aprender, né? Que gostam de ter conhecimento da palavra do Senhor. E o Senhor, com isso, se agrada muito de nós. Ele quer saber que nós estamos buscando entendê-lo cada vez mais. Cada vez que nós buscamos entender o nosso Pai, Ele se agrada porque a gente está buscando intimidade com Ele. E a gente ganhando conhecimento deixado pelos profetas antigos, nós vamos ser pessoas mais dóceis, né? Nós precisamos ser pessoas dóceis, nós precisamos ser pessoas de bom caráter, de bom perfume, pessoas generosas, né? Nós precisamos, todo aquele que é generoso leva a palavra, sai coisas boas de dentro de você, do seu coração, você transmite coisas boas. Então você é uma pessoa doce, uma pessoa que está de braços abertos para ajudar ao próximo. Você entende o que eu falo? Então Deus, Ele se agrada disso. E Ele se agradando, Ele se fica feliz e traz bons benefícios para você. Você entende? Ele vai sempre trazer coisas boas diante da frequência de fé sua. Como que é a frequência de fé? A frequência de fé é quando nós temos direcionamento no orar, né? Na oração, em buscar o Pai, né? Está sempre em comunhão com Ele, fazendo uma rotina de oração,
né, orando, igual eu oro eu tenho rotina de oração que eu aprendi com o bispo Bruno. Então eu oro com ele pela manhã, ao entardecer, né, às 18 horas, e também à meia-noite, na virada da noite para o dia, para a madrugada. E com isso a gente vai se fortalecendo. Então, quando nós nos voltamos para Deus, cada vez mais Ele vai nos fortalecendo. Você entende o que eu falo? Então, busque a estar mais com o Pai, busque a ler a palavra, busque a ouvir os louvores, né? Quando nós louvamos o Senhor, nós estamos orando também, que Ele se agrada dos louvores, Ele se agrada da alegria, Ele quer ver as pessoas alegres, tá certo? Ele quer ver. Num sábado aqui na minha rua, teve assim um evento para os jovens, foi muito bacana o evento. Mas assim, eu achei que o pastor, ele deveria falar mais coisas para os jovens, né? Ele não fez assim muita ênfase em relação aos jovens. Você entende o que eu falo? Eu acho que, e aí eu, muito ousada do jeito que eu sou, eu pedi então a palavra, né? E fui lá e falei algumas coisinhas em relação à obediência. Eu não falei mais, porque depois eu fiquei um pouco tímida, um pouco envergonhada. Confesso para você que eu fiquei. Mas o pastor deveria fazer os jovens lembrarem, né? Lembrar de Deus nos dias da juventude, né? Porque os jovens hoje em dia não querem saber de Deus, não. Né? Eles querem saber de curtição, querem saber de balada, né? De coisas de roqueiro, né? Essas coisas assim. Então, eu achei que foi muito bacana, teve muitos louvores, né? E eu canto muito, eu adoro, fico ali no meio ali, estava ali cantando, né? Junto com eles, eles fizeram algumas jovens, umas mocinhas, né? Umas moças, fizeram umas coreografia, foi uma outra pessoa lá e falou também um pouquinho, o pastor falou alguma coisa, mas eu achei que deveria ter falado com mais ênfase em relação aos jovens, né? Porque os jovens, eles devem buscar em viver um pouco mais para Deus. E quem faz isso, quem leva os jovens até a Deus, são os pais. Então eu falei alguma coisinha lá que Deus se alegra da alegria dos jovens. Ele quer ver os jovens alegres. Mas os jovens precisam aprender a conhecer os dias de Deus, né? A conhecer durante os dias desde a juventude a Deus. Então, eu achei que o pastor deveria ter falado um pouco mais. Aí eu falei sobre a obediência, né? Eu falei que eles deveriam obedecer, que Deus gosta de ver os jovens alegres, né? Que os jovens devem ser alegres mesmo. Mas que eu deveria ter falado um pouco mais, mas eu fiquei um pouco tímida porque eu não faço parte daquela igreja, mas eu estava ali no meio e eu senti, meu coração estava palpitando a falar. Você entende o que eu falo? Então eu estava palpitando para me falar alguma coisa. E aí eu falei sobre obediência, sobre o exemplo dos pais. Mas eu achei que eu deveria ter falado um pouco mais, que o filho deve honrar pai e mãe, não é mesmo? Honrar o papai e a sua mamãe. O filho deve se apegar a fazer coisas corretas, né? Porque os pais são exemplo, né? São exemplo para os filhos. Eles vão copiar o que o pai faz. Geralmente os filhos copiam. Então, o pastor, eu achei que ele deveria ter dado mais ênfase aos jovens mesmo, sabe? Falar que eles deveriam honrar pai e mãe. Não só honrar pai e mãe, mas honrar esse Deus que nos criou. Também falar sobre a liberdade que traz a responsabilidade, né? Devido às nossas próprias atitudes, né? Devido às nossas próprias escolhas. Que os jovens, às vezes, eles escolhem coisas que não é correta. E o papai e a mamãe têm que ir lá,
né? E exortar, né? Ou seja, influenciar aquele jovem a estar mais com Deus, né? E não sei, foi lindo, foi maravilhoso, mas com muitos louvores e pouca pregação para os jovens. E assim, eu creio que, apesar que os jovens hoje, né, são muito assim, estão muito libertos em alguma coisa, né? Libertos que eu quero dizer, liberais, né? Eles fazem assim as coisas, mas eles não têm o direcionamento correto ainda. É necessário que se tenha. Lembrar sempre que toda escolha feita é que vai nos trazer consequências. Então Deus é necessário estar na vida dos jovens, né? Tem muitos jovens aí usando droga, muitas bebidas alcoólicas, participando de coisas que não convêm, né? Furtam, roubam, escondem dos pais, né? E roubam até coisas de dentro de casa, né? Tiram as coisas dentro de casa para comprar drogas. Então, não houve esse ênfase em relação às consequências do erro, do pecado para os jovens, você entende? Deveria haver. E eu fiquei um pouco tímida para falar sobre essas coisas, porque eu não fazia parte da igreja. Eu só fui convidada e fui participar. E aí, eu confesso para vocês que eu fico um pouco tímida a não falar, sabe? Assim, para muitas pessoas. Mas Deus, Ele vê e ouve, né? Ele vê as coisas e Ele ouve. E Ele coloca coisas no coração da gente para que a gente venha fazer, né? Então, que sejam alegres os jovens, que eles possam obedecer o papai e a mamãe, que os pais sirvam de exemplo para esses jovens, né? Porque eu sei que eu já fui jovem e eu fui levada assim, muito assim, o papai era muito sério com a gente, que meu pai era militar, sou filha de militar, então papai sempre foi muito sério, muito rígido com seus filhos, principalmente com as moças, né? Que aqui em casa a família era grande, né? Agora somos menos, mas a família era grande. 6 moças, 5 homens, né? 5 rapazes. E o papai dava conta, ele e a mamãe davam conta da gente. E a gente sabe que jovem sempre apronta, né? Apesar que eu sempre fui uma moça muito sossegada, né? Muito sossegada, nunca fui de passar noites na rua, de fazer coisas erradas, né? Eu lembro-me uma vez, nunca esqueci disso, eu lembro uma vez que papai foi pro quartel e eu quis ir, eu tinha uma faixa assim de uns 14 a 15 anos ou mais um pouquinho, não lembro bem a minha idade. Mas eu lembro que eu quis ir com o papai pro quartel. E papai me levou, né? Eu toda animada lá no quartel com o papai. E aí, papai, ele falava com os aviões que estavam voando, né? Em todo que é lugar, né? Então, como é que chama? Radiotelegrafista, um negócio assim. Eu não lembro bem. Depois papai foi crescendo de patente, né? Até chegar ao nível que ele chegou. Então, gente, o que acontece? E eu tava lá com o papai. E o papai deu uma saidinha da sala. Aí eu, mocinha, né, querendo ser, né, que já sou uma moça, um mulherão, né, aquela coisa toda. Eu peguei o maço de cigarro de papai, que papai fumava. O maço de cigarro de papai, que estava assim em cima da mesa, né, Hollywood. E eu lembro que era Hollywood, né, aquele maço vermelho assim, aquela cheia de cigarro. E eu ficava olhando aquilo assim, eu achava bonito o papai fumando, sabe? E aí eu falei assim, eu também vou fumar esse cigarro aqui. O papai não estava, eu peguei o cigarro na mesa dele, acendi. Do outro lado tinha um sargento e mais uma outra pessoa lá, que era assim, várias mesas, né? E tinha um painel enorme, negócio para falar com os aviões, né? Com os pilotos de avião, que estavam no ar. E aí eu peguei e acendi aquele cigarro. Naquele minuto, poucos minutos que eu fiquei ali com o cigarro,
o sargento lá, cada um fazendo o seu trabalho, mas eu estava ali perto, na mesa ali do papai. Quando o papai entrou na sala, que ele me viu com aquele cigarro assim na mão, ó, apagou o cigarro na minha boca. Gente, eu nunca mais esqueci. E nunca mais botei o cigarro na boca. Chamou minha atenção na frente de todos e me fez passar uma vergonha terrível, né? E eu chorei muito naquele dia. Mas para mim foi de grande valia, foi importante. Papai estava daquele jeito ali, foi o modo que ele viu de me educar. Não foi bonito o que ele fez, apagar o cigarro na frente de todo mundo, dando um tapa na minha boca, queimando assim, né? Mas foi o modo que ele teve de me educar. Ele poderia ter falado, Elizabeth, tira esse cigarro, não quero isso, 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 falado direitinho comigo, né? Mas ele não, foi agressivo e pá, né? E aí eu chorei muito. Aí o sargento estava lá, foi até o coronel, falou com o coronel. E aí deu um problema terrível por causa do meu erro. E aí depois foi resolvido, graças a Deus foi resolvido. Mas eu nunca esqueci o que papai fez comigo e por isso até hoje nunca mais eu quis botar um cigarro na boca. Então eu vejo aí jovens que fumam, né, que usam droga, que faz isso, faz aquilo, por falta de correção dos pais. Eu sei que muitos trabalham, né, não tem muito tempo para ficar com os jovens, né, mas é necessário se ter correção e ficar atento com quem que essas crianças, esses jovens estão andando, com quem que eles estão conversando, quais os lugares que eles frequentam, você entende? Até na internet, com quem se conversa na internet. Na internet tem muita gente com mau caráter, mas também tem muitas pessoas boas. Então, às vezes entram pessoas ali conversando com jovens que levam os jovens para um caminho que não é coisa boa, né? Vai levando para a pessoa se enfraquecer, né? Porque o jovem vai indo, ele pensa que ele está forte, que pode isso, pode aquilo, né? Forte no modo de dizer, tá, gente? Mas a pessoa está fazendo com que aquele jovem caia no fracasso, que ele vai indo e caia no buraco. Tem muitas pessoas aí, assim, malvadas, que fazem, tiram um jovem de sua casa através da internet, ou até mesmo passear na rua, para colocar a pessoa por caminhos tortuosos. Então preste atenção nisso, tá? Eu achei que deveria ter sido uma coisa ter mais ênfase, né? Quanto a colocação ali, esse culto para jovens, você entende? Mas eu não quis falar muita coisa não, eu só transmiti a mensagem que Deus botou naquele momento no meu coração. Que os pais fossem exemplo para os seus filhos. Muitos pais bebem muito, passam a noite até na rua, levam os filhos, levam as crianças, senta as crianças no colo, às vezes até bebê ainda no colo. Eu vejo, não porque eu ande na rua, mas eu via antigamente, né? Hoje em dia eu não sei muito, porque eu não ando na rua, assim, eu nem gosto de sair à noite. Eu nem gosto da noite, eu fico mais em casa durante o dia, à noite em casa, fazendo minhas coisas, minhas obrigações. Mas, assim, eu vejo os pais voltando, às vezes, na madrugada, escuto os barulhos aqui na rua, né? E vou dar uma olhadinha na janela e vejo mãe com criança no colo pequenininha voltando, cheia de bebida alcoólica, né? Os jovens gritando, aquela coisa toda. É muito feio isso. Então, nós temos que fazer o quê? Levar os pais, buscar levar os pais para conhecer a Deus, né? A conhecer a Deus. Vai numa igreja dessa, leva a criança para começar a conhecer desde pequenininho, né? Tem lá o grupo jovem, tem para adolescentes, né? Tem para as crianças, tem vários grupos assim dentro da igreja, que há pessoas que dão ensinamento e falam de Deus. Então, é necessário dar mais ênfase a isso, né? Falar sobre a proteção de Deus. A proteção de Deus através dos princípios. Os princípios
certos, né? Os princípios que vai levar ao caminho da verdade, que o caminho da verdade está em Deus, tá certo? Mas, gente, olha, vamos aqui para o nosso estudo, tá bom? O estudo do livro do profeta Oséias. Eu vou falar do capítulo de número 9, eu vou ler aqui, deixa eu pegar meu óculos, eu vou ler aqui, né? Quanto ao capítulo, e depois eu venho com a explicação. Mas, por favor, vocês que são papai, mamãe, não deixe seus filhos à solta, não, tá? Não deixe seus filhos à solta. Procure saber com quem eles andam, o que eles andam fazendo, né? Cada denominação, cada lar é uma denominação, não é mesmo? Cada um de nós. O meu lar, eu ajo de um jeito. Eu não tenho filhos, né? Mas assim, se eu tivesse, eu acho que eu seria uma mãe coruja. Eu sou muito assim de cuidar, né? E dar exemplos. Nós precisamos disso, né? Mesmo que a gente esteja passando muitos sacrifícios, tem que mostrar os sacrifícios que se faz por um filho, para que ele possa honrar o papai e a mamãe, saber o que o papai e a mamãe faz por ele e honrar o nosso Deus, mostrar que Deus devemos. Se você for lá no livro de Êxodo, não me lembro bem, no capítulo 20, mas eu não me lembro bem o versículo, mas lá vem falando sobre a obediência, sobre honrar pai e mãe, sobre não dar falso testemunho, né? Vem falando várias coisas, porque Deus, Ele ouve tudo que se faz. E aí é necessário que os pais tomem conhecimento disso, tá certo? Vamos aqui dar continuidade, porque senão eu vou falando e eu queria poder assim falar assim sem timidez, sabe, assim para um número de pessoas, mas eu confesso que eu sou um pouco tímida, não parece, gente, mas eu sou tímida. Eu falo assim, eu faço essa live aqui para vocês, mas eu sou tímida. E aí, na hora parece que assim, foge as coisas, né? Mas depois eu fico raciocinando, poxa, por que eu não falei isso? Por que eu não disse isso? Se Deus botou no meu coração, por que não saiu? Você entende o que eu falo? Mas eu creio que um dia Deus vai tirar isso de mim e eu vou expandir aquilo que Deus quer, não é mesmo? Então vamos lá, eu vou ler aqui, diz assim no versículo de número 1: Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque ao prostituir-te, abandonaste o teu Deus, amaste a paga de meretrizes sobre todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhe faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerão comida imunda. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem lhe agradarão as suas ofertas. Vamos pular aqui para o versículo de número 6, que fala assim: Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá. Memfis os sepultará. O desejável da sua prata, as urtigas o possuirão por herança, espinhos crescerão nas suas tendas. Vira a sua folha e vai lá no versículo de número 10, que fala assim: Achei a Israel como uvas no deserto. Vi os vossos pais como a fruta temporã da figueira, no seu princípio. Mas eles foram para Baal Peor e se consagraram a essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Versículo de número 14. Dai-lhes, ó Senhor, mais que lhe dares. Dai-lhes uma madre
que aborte e seios secos. Toda a sua malícia se acha no Gilgal, porque ali os odiei. Por causa da maldade das suas obras, lançá-lo-eis para fora da minha casa. Não os amarei, mas todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz. Não darão fruto. Sim, ainda que gere, mas ainda que gere, matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouviram. Errantes andaram entre as nações. Eu adiantei bastante por causa do tempo que nós temos aqui. Eu comecei falando, né, sobre esse culto que teve para jovem aí. Eu vou falando quando eu vejo, né? Então, gente, vamos aqui ao entendimento desse capítulo. No versículo de número 3 e de número 7, vem falando sobre a terra do Senhor, né? Na terra do Senhor não permanecerão. Então, o Altíssimo é o proprietário de toda a terra. Nós já sabemos disso. Estou lendo aqui, ó. Estou lendo aqui na Bíblia, tá vendo? Estou lendo aqui. Então, o Altíssimo é o proprietário de toda a terra, de todas as riquezas e de todos os privilégios que o ser humano desfruta. E aí fala também que, lá no versículo de número 15, vem falando sobre Gilgal, né, que foi o local onde o povo se acampou, assim que atravessou o rio Jordão. Está lá escrito, eu já li sobre isso, né, lá em João, eu acho, capítulo 4, não lembro bem, o Isaías, né? Então, o lugar que havia ficado marcado pela fidelidade de Deus, pela adoração e pelo agradecimento sincero a Ele, diante da conquista da terra prometida, se transformou em um dos santuários de adoração a Baal. Então, o que aquele povo estava fazendo? Vamos entender que... se você pegar e ler o capítulo todo, preste atenção no capítulo todo quando você lê. Procure ler ele todo. Aqui eu pulei alguns versículos. Então, o que acontece? Deus falou para Israel, né? Ele estava falando, pediu ao profeta, né? Claro, mas ele falou para Israel que eles não tinham motivo. Eles não poderiam ter motivo para ser alegres, como as outras nações. Por quê? Porque o povo de Israel, eles haviam deixado Deus, né? Eles estavam se desligando de Deus. E aí esse povo, juntamente com o povo de Efraim, também eram todos pecadores, Ali haviam reunido, né, outros povos, né, pagãos, se reuniram ali em Israel e foi tirando toda a fé do povo de Israel, como eu já falei lá atrás. Então eles não teriam, Deus falou que não daria para eles crescimento, E o principal que Deus tiraria deles, o principal, fazer com que eles não crescessem, a principal causa, né, porque devido aos pecados deles, eles sofreriam muitas consequências. E a principal consequência seria que eles não teriam prosperidade. Então houve falta de prosperidade devido aos pecados deles. Eles eram pessoas muito errantes, né? Que viviam fazendo coisas que não agradavam aos olhos de Deus. Andavam com meretrizes, né? Meretrizes são mulheres um modo de dizer, né? Que as prostitutas, né? Eles acabaram se transgredindo, eles iam transgredindo as leis de Deus, fazendo tudo que era errado. Então, trouxe essas consequências, as consequências de que primeiro seria, eles não teriam prosperidades, né? Eles não cresceriam. Então, todos os sonhos que Deus havia colocado no coração deles para crescimento daquela nação e para todos, né, individualmente, caiu por terra. Então eles passariam por frustrações.
devido à falta de obediência. Então Deus havia encontrado o povo de Israel e Deus sentiu muito amor pelo povo de Israel, né? Ele sentiu muito amor pelo povo de Israel e com isso Deus queria que eles fossem pessoas mais dóceis. Mas mesmo assim, Deus quis que assim Osés deixou um recado lá para eles, que é a mensagem de Deus, que era que Deus teria misericórdia, apesar dos erros deles, que Deus teria misericórdia deles e que se eles se humilhassem e se voltassem para Deus, Deus então relevaria os erros, né? Então, como eu sempre digo aqui, que a nossa esperança está em Deus, e é verdade, a nossa esperança está em Deus, né? Só que nós precisamos acreditar em Deus, né? Confiar nesse Deus para que a gente possa ter um futuro melhor, um futuro próspero, né? Que Deus, Ele sempre quer o melhor para a gente. Deus é a nossa única fonte de bênção, essa é a verdade. Ele é a nossa única fonte de bênção. Só em Deus que nós encontramos o refúgio, né, que nós precisamos. Então nós devemos ter confiança em Deus, buscar orientação na palavra de Deus, buscar estar presente, né, com Ele, falando das nossas necessidades, né, estar frente a frente com Deus, como eu sempre falo, conversar com Deus, né, procure um cantinho seu, esteja frente a frente com Deus e fale para Ele das suas necessidades, que com certeza Ele vai trazer para a gente mudanças. E quando Ele traz as mudanças,